Olá pessoal, na videoaula anterior, da etapa 2, a gente configurou o nosso serviço para utilizar a troca de segurança através de mensagens, né? Foi o nosso objetivo na etapa 2. Agora na etapa 3, o nosso objetivo vai ser configurar os providers que a gente nomeou lá na nossa etapa 2, atribuindo o Membership Provider e o Role Provider ao nosso serviço. Essas informações estão declaradas bem aqui embaixo, olha. Vou mostrar para vocês. Deixa eu procurar aqui. Então, olha só, olha. A parte do Service Authorization que a gente tinha criado lá e o Role Provider Name, a gente disse que é o SQL Role Provider. E o Membership Provider Name, a gente disse que é o SQL Membership Provider. O que são esses dois caras? O Membership Provider é o cara que vai controlar a autenticação do usuário para a gente, através do nome de usuário e senha. E o Role Provider é o cara que vai controlar, vai fazer o controle de acesso para a gente, tá? Esse SQL Membership Provider e SQL Role Provider, eles ainda não existiam até a etapa 2. A gente vai criar eles aqui na configuração, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma connection string. Tá? Essa connection string tem que apontar para a base de dados que foi criada, segundo os slides aqui também mostram, né? Vou mostrar aqui para vocês o comando. Foi criada através desse comando, aspnet regsql.ez. Tá? Se você executar esse comando dentro de um prompt de desenvolvimento do Visual Studio, ele vai criar uma base de dados para você. O nome dessa base de dados vai ser AspNetDB. No caso aqui eu estou usando no SQL Express. Então eu criei uma conexão com essa base de dados, tá? Que está sendo mostrada aqui. Para poder obter a connection string, então eu peguei essa conexão, propriedades, e a connection string está já definida para mim aqui. Então eu copiei e colei aqui em connection strings. Tá? Então essa connection string tem esse nome, SQL Provider DB. Então agora eu vou criar os providers. Repara que a tag da connection string está logo abaixo de configuration. Tá? Para criar os providers eu vou aqui dentro de system.web. Então primeiro eu vou criar um membership provider. Tá? Eu já adicionei, isso aqui a gente não fez na etapa 2, eu adicionei previamente. Então olha só, esse cara aqui ele cria um membership provider. Então o nome do default provider que ele vai utilizar é o SQL Membership Provider, que é o mesmo nome desculpa, que a gente definiu lá embaixo como nosso Membership Provider. Tá? Então esse nome aqui tem que ser igual a esse nome aqui. Tá? Tá, então é o nosso default provider, é o SQL Membership Provider. Esse cara ainda não existe, a gente está criando ele aqui, ó. Então estou dando um add, tá? Antes de dar esse add, porém, eu vou dar um clear para limpar qualquer tipo de provider que tenha sido configurado antes, tá? Então, para adicionar esse Membership Provider, eu vou dar um add aqui, SQL Membership Provider, o tipo do provider vai ser esse tipo aqui, tá? System.web.security.sql Membership Provider, tá? Então, essa classe aqui vai ser responsável por fazer a parte de autenticação para mim. O nome da connection string que eu estou utilizando, tá? Que eu criei, e o nome da minha aplicação. Na minha base de dados, que é a base de dados de usuários, né, onde tem as informações dos usuários, eu posso ter mais de um usuário com o mesmo nome de usuário, porque essa base de dados, ela na verdade vai ser compartilhada por várias aplicações. Tá? O que vai diferenciar um usuário do outro é justamente o nome da aplicação. Tá? É o application name, que no caso aqui está security app, certo? Então, criado o membership provider, eu vou criar o role manager aqui no caso, né, que vai ser o role provider.
Esse cara tem que ser habilitado, porque por padrão ele é desabilitado, eu não vou fazer controle de acesso, então eu tenho que habilitar ele. E eu vou definir o default provider com esse nome aqui, SQL Role Provider, que de novo tem que ser o mesmo nome que está aqui no seu serviço, na configuração do seu serviço. Então vou dar um clear aqui também. E eu coloquei no lugar errado, desculpa, gente. Então vou dar um clear. E estou adicionando. As configurações são bem parecidas com o Membership Provider. Eu tenho que dar um nome para ele, que é o mesmo que está aqui. O tipo dele é system.web.security.sql Role Provider. Tá? A connection string igual a gente fez antes. E o nome da aplicação também. Tá? Feito isso, eu já tenho o meu Membership Provider e o meu Role Provider configurados. Eu posso salvar e eu posso dar um build aqui no meu website. Vou dar um Ctrl F5. Desculpa, está setado. Esse cara aqui tem que setar como Set Startup Project. Ctrl F5. Se eu colocar agora aqui hello.svc, o meu serviço está de pé e funcionando de novo. Tá? Na videoaula passada, etapa 2, a gente viu que ele não estava funcionando porque estava faltando fazer as definições de provider. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. A minha base de dados, por enquanto, não tem nenhum usuário para aplicação, para essa aplicação Security App. Então eu preciso popular essa base de dados com usuários, mas eu não vou popular de qualquer jeito. Eu vou usar um serviço de gerenciamento que já vem disponível com o .NET Visual Studio. Para fazer isso, eu preciso fazer duas coisas primeiro. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é executar, porque o sistema de gerenciamento ele é web. Tá? Então eu preciso executar esse sistema de gerenciamento web com o IIS Express. Tá? Então, para fazer isso, eu preciso entrar no diretório do IIS Express, tá? Que é onde eu estou exatamente agora, que é c:/program files x86/IIS Express. Tá? Nesse diretório do IIS Express, eu vou executar esse comando aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Esse comando está melhor mostrado aqui nos slides, olha. Então está aqui o comando. Tá? Então eu tenho que executar exatamente esse comando. Ele vai abrir numa porta TT2 e eu tenho que executar exatamente esse comando aqui. Tá? Então executa esse comando, já vai estar nos slides, só você copiar e colar. Tá? E aí fazendo isso, ele vai executar dessa maneira aqui. Ó. Então nesse ponto o IIS Express está executando e está servindo esse meu sistema web de gerenciamento. Para poder acessar esse sistema web de gerenciamento, eu vou usar esse link. Tá? Só que aqui não é copiar e colar direto. Porque aqui, no lugar desse project dir, eu tenho que substituir pela minha pasta do projeto, onde tem o webconfig, que tem aquelas configurações de connect string e providers que a gente fez. No meu caso, a minha pasta desse meu projeto é o website, né, o Hello World Security Web Service Host. Então eu peguei isso aqui, Ctrl C, e vou colocar bem aqui, nessa partezinha aqui. Tá? Vou dar um Ctrl V bem aqui. Quando eu fizer isso, eu vou obter essa URL aqui. Tá? Então eu vou copiar essa URL, vou no navegador, vou abrir no navegador. Vou entrar nessa parte de Security. Tá? E aí eu vou seguir o Wizard. Tem um Wizardzinho aqui que a gente vai clicar e vamos seguir esse Wizard. Next. A gente vai selecionar From the Internet. Vamos dar um Next aqui também.
Enable host for this website. Next. New role name. A gente vai selecionar o nome da role, né? Vamos escolher aqui basic role, vou dar esse nome, né? Vou colocar tudo em minúsculo, basic role. Admin role. Adicionei esses dois papéis. Agora eu vou dar um next e vamos criar um nome de usuário aqui, né? Então vamos colocar aqui o nome de usuário João. A senha dele tem que ter algum número de caracteres, tem que ter caracteres não alfanuméricos, então eu vou colocar João arroba 1234. Então o password de João arroba 1234. O e-mail joão arroba google.com, arroba gmail, né? Uma teste de segurança, a pergunta de segurança eu vou colocar teste, tá? Vou dar um next. Aqui não precisa mexer em nada, pode dar um next direto e dar um finish. Por alguma razão ele não criou os usuários. Eu vou tentar criar de novo. Então, manage users. Ele não criou o usuário por alguma razão. Então, vou dar um create new user e tudo de novo. João arroba 12345. João arroba 12345. E-mail joão arroba gmail.com. Pergunta de segurança teste. Vamos adicionar o João ao basic role. Create user. O usuário foi criado. E agora vamos colocar mais um usuário aqui. Igor. Vamos colocar Igor arroba 12345. Igor arroba 12345. E-mail igor arroba gmail.com. Teste. E vamos adicionar ao admin role. Desculpa, gente. Então temos dois usuários criados e duas roles criadas, tá? Muito bem. Só para olhar para ver se está tudo certo, eu posso olhar aqui a base de dados, né? Aqui em roles, por exemplo, show table data, para ver se foram criadas as roles corretamente. Então tem aqui admin role e a basic role foram criadas corretamente, ok? A nossa próxima etapa agora vai ser criar o nosso cliente. Então vamos vir aqui em Solution, Add, New Project, Console Application e vamos dar um nome para esse Console Application. Vou dar um nome para ele de Hello Client. Ok. Então foi criada aqui. Ih, veio com o nome errado, desculpa pessoal. Name Hello Client. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa adicionar a referência para o System.ServiceModel. Então, vamos vir aqui, System.ServiceModel. Damos um OK. E agora a gente precisa do proxy, né, do Windows Communication Foundation. Para a gente poder
obter o proxy, eu vou dar um Ctrl F5 aqui, ele vai executar, desculpa pessoal, o hello.svc. Eu vou copiar esse carinha que está aqui e vou executar isso dentro de um prompt de desenvolvedor do Windows do Visual Studio. Então eu vou colar aqui. Repare que eu estou no desktop. Eu já tinha feito isso antes, então imagina que eu já tenho aqui os arquivos. Eu vou apagar esses dois arquivos aqui, né? E vou executar. Então esses dois arquivos vão ser criados novamente aqui, tá vendo? Ele gerou esses dois arquivos pra gente. Esses dois aqui. E agora é só a gente trabalhar lá com o nosso cliente. Então vamos lá. No nosso cliente aqui então, eu vou dar um add exist item, um desktop no meu caso, né? E vou adicionar esse Hello World Service aqui. Além disso, eu vou ter que alterar o appconfig. Para alterar o appconfig, eu vou abrir esse output que foi gerado aqui. Aqui onde está system.service-model, eu vou pegar toda essa configuração. Vou dar um Ctrl C. E aqui depois de startup, vou dar um Ctrl V. Salvo esse cara. Certo? Bom, então aqui dentro de main, esse Hello World Service aqui, ele tem duas implementações implementação dos nossos dois contratos, né? Então, para começar, a gente vai fazer um hello, não escrever menos, né? Public CLI, né? Sim. É igual a new hello world public client. Então esse cara representa o nosso serviço público, tá? Então eu vou dar o que? Vou fazer um console.writeLine, ok? Então vou fazer public CLI.get hello message, lembrando que essa mensagem era pública, qualquer um podia executar, né? Passando o meu nome, Igor. E vou dar um console.readKey. Ok? Vou executar. Vou definir esse cliente como sendo o projeto principal. E agora eu vou executar ele e vamos ver qual é o resultado que a gente vai obter. Hello Anonymous User Igor. Tá? Então, meu endpoint público funcionou corretamente. Essa videoaula, para não ficar muito grande, eu vou parar ela por aqui. E na próxima etapa, que vai ser a quarta etapa, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a autenticação e a autorização dos usuários João e Igor que a gente criou. Lembrando que a senha deles é o nome do usuário, @12345. Ok, pessoal? Então daqui a pouco a gente volta.